Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo. Tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e a João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O su rostro resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então diz Pedro a Jesus: Senhor, bom es estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este es o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguíos vós e não temais. Então ele, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Irmãos, eu gostaria de falar com a igreja 2 aspectos muito importantes da revelação de Jesucristo. Eu quisiera falar hoje na noite sobre a supremacia do Senhor e também mais adiante falar um pouco da plenitude do Senhor. Mas esta passagem é muito interessante. Eu acredito que os irmãos têm muitas vezes venido a Ele. Tem muitos livros que falam desta passagem, tem muitas pregações que falam deste texto, porque o texto é muito rico. O apóstolo Pablo, diante de Agripa, ele fala que ele não foi desobediente a la visão celestial. Você lembra essa passagem? O Pablo fala algo muito importante, ele fala da visão celestial. E que é a visão celestial? Nós vamos a começar falando sobre isso. Mas o assunto é que Pablo fala que ele não foi desobediente para ela. Então, o ministério de Pablo, al final de sua vida, é resumido por esse término, a visão celestial. Toda sua vida, todo su ministério, todo su trabalho para o Senhor foi resumido nessa palavra, a visão celestial. Agora, quando você olha para as Escrituras, você encontra passagens que falam que se o povo não tem visão profética, o povo se corrompe, o povo se desemboca. Então, a visão tem um relacionamento muito íntimo com o mesmo povo. Segundo a visão do povo, é o povo mesmo. Então nós vamos a falar um pouco da importância da visão e como isso é trascendental para a vida do crente, para a vida da igreja e para nossos mesmos ministérios. Então nós vamos a entrar em detalhe, verso por verso, o passagem que leímos. Verso 1 fala assim, diz: 6 dias depois. Essa palavra trouxe continuidade para o que o Senhor está fazendo com os discípulos. Se você lembra o capítulo anterior, o Senhor tem levado os discípulos para a região de Cesarea de Filipo. E Ele pergunta para eles, bueno, ¿qué dizem as pessoas que sou eu? Eles respondem, mas o Senhor pergunta para eles, e vocês que dizem? E o Pedro, enchido do Espírito Santo e da revelação do céu, fala para o Senhor: você é o Filho de Deus vivo, o Cristo. Você lembra? Agora, depois de
de esa experiencia que ellos tuvieron con el Señor lleva a Pedro, a Tiago y a Joan para un monte alto. Y eso es muy significativo porque nós como crentes somos llamados para a comunhão com o Filho de Deus e para o conhecimento de Ele. Mas o conhecimento do Senhor na vida do crente é progressivo. Ele se vai revelando para nós, mas a revelação do Senhor é progressiva. Você pode falar para a igreja, todos os irmãos podem falar, eu creio no Senhor e conosco ao Senhor. E é verdade, mas ainda que todos nós conozcamos ao Senhor, o conhecimento do Senhor não é o mesmo para todos. Você pode falar para seus filhos, e seu filho pode acreditar que ele conhece a você, mas se você tem filhos de diferente idade, o conhecimento que eles têm segundo a idade, segundo a maturidade de você é diferente. Então, talvez a igreja em geral conozca o Senhor, mas o que nós vemos nas Escrituras, mesmo na experiência dos apóstolos, é que o Senhor quer levar a seus servos a um conhecimento mais profundo de Ele. E Ele está em um processo de ensinar a seus discípulos para que seus discípulos conozcan a Ele. Ele usa ou usou os milagres, Ele usou os ensinamentos, Ele usou certas experiências para que eles pudieran conhecer um pouco mais da glória de Deus na face do Filho. Agora, esta experiência é muito importante nesse processo, ou nessa caminhada do Senhor de revelação para eles. E fala aí, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Agora você olha que o Senhor não pega todos os discípulos, sino Ele trouxe solo 3 em particular, como fala o passagem. E de que fala isso? O irmão Armando Alducin, ele tem uma pregação onde ele fala que o Senhor tinha uns círculos de comunhão. E você olha isso nos evangelhos, você olha um círculo muito amplo que é as multidões. As multidões vêm para o Senhor, mas elas só vêm para receber os milagres, libertações, cura. Então, um círculo de pessoas que vêm para o Senhor, mas é um círculo muito longe. Agora, você tem outras pessoas. Tem pessoas que são crentes no mesmo Senhor, que vêm para o Senhor, mas que ainda que são crentes, não são discípulos. Eles creem no Senhor, creiam nos ensinamentos do Senhor, mas você olha que tem pessoas que creem no Senhor, mas não têm compromisso com o Senhor. Não têm uma vida com o Senhor. Esse é outro círculo que você olha, mesmo nos evangelhos. Mas você tem outro círculo mais íntimo, que é o círculo dos discípulos, os 12. Pessoas que eles abandonaram todas as coisas por seguir ao Senhor. Você encontra a lista de cada um dos nomes destes homens. Agora, você olha que o Senhor, quando subiu ao monte alto, Ele não trouxe a todos os apóstolos, todos os discípulos. Ele trouxe 3, né? Pedro, Tiago e João. E fala a passagem, em particular. Agora, de que fala isso? Esses círculos da comunhão do Senhor falam de uma intimidade com o Senhor, falam de um conhecimento mais profundo com o Senhor e falam da intenção do Senhor de atrair as pessoas para Ele mesmo. Agora, quando nós falamos de círculos da comunhão, nós devemos pensar mais em uma escala que em um muro. Como assim? Muro quer dizer que você não pode passar de aí, né? Escala quer dizer que você pode caminhar e dar passos para avançar. Quando nós falamos de círculos de comunhão, não é que o Senhor não tenha o desejo de que outras pessoas venham para mais perto.
Al contrario, Él tiene un deseo de eso. Mas esa comunión es como una escala. Nosotros a veces llegamos a Cristo como as multidões, buscando algo de Él. Mas a gracia do Senhor concede revelação e agora acreditamos em Ele. Mas o Senhor nos chama para mais perto, para que talvez nós abandonemos as coisas que tem em nosso coração para seguir a Ele. E talvez você encontre que o Senhor cada vez quer mais que você esteja perto dEle. Agora, nesta escala do caminho do Senhor, do andar com o Senhor, é muito importante que nós deseemos, mesmo que oremos, para estar mais perto dEle. Por exemplo, o apóstolo Pablo, se você quer ir aí em Efésios capítulo 1, desde o verso 15, ele fala como se ele tivesse o desejo no Senhor de que a igreja em Éfeso, na cidade de Éfeso, ela pudiera estar mais perto, como que ela pudiera avançar mais na escala do conhecimento do Senhor. Por isso falo que os círculos da comunhão que o Senhor cria para nós não são muros, são escala. O Senhor quer que nós avancemos no conhecimento dEle, que nós deseemos isto, que nós oremos mesmo por isto. Porque Pablo fala assim, olha, no verso 15, por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. O sea, Pablo había oído que os irmãos na igreja de Éfeso tinham fé, tinham amor por os santos. Você olha que isso parte de alguns dos círculos da comunhão que o Senhor tem com os crentes. Tem crentes que têm fé, tem crentes que têm amor por os santos. Mas você olha que Pablo quer ainda mais para a vida e a experiência da igreja em Éfeso. E Pablo fala, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que é o que Pablo ora, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Você olha, Pablo quer que a igreja tenha por o Pai mesmo uma revelação mais profunda, que tenha espírito de revelação no conhecimento de Ele. Então, a experiência do Senhor com os 3 apóstolos de subir a um monte alto é uma experiência que nós como crentes devemos desejar. É uma experiência que nós como crentes precisamos procurar. É uma experiência que nós como crentes devemos orar para que nós tenhamos, mesmo como igreja. Não seamos um povo que fica abaixo do monte, sino que nós seamos um povo que seja chamado para a comunhão íntima, para a revelação profunda da pessoa do Filho de Deus. E Pablo orava por isso, irmãos. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós podemos ter conhecimento dele, mas nós somos chamados para o pleno conhecimento dele. Conhecimento mais profundo, conhecimento mais íntimo, um conhecimento mais real. E disso fala a experiência que o Senhor tem com os 3 apóstolos, aqueles que o Senhor chamou em particular para subir ao monte alto. Você pode olhar nas experiências do Senhor com os apóstolos que talvez esta foi a experiência mais profunda, mais reveladora, mais gloriosa do Senhor com os apóstolos. Como quando você tem uma cordilheira e chega ao monte mais alto.
Nós vamos a ler o ponto dos evangelhos onde os apóstolos tiveram a posição mais alta do conhecimento do Senhor mismo. E isso é muito importante, irmão. Voltemos para Mateus 17. Não perda o verso, porque nós vamos a estar olhando em ele sempre. Tomou Jesus consigo a Pedro, aos irmãos Tiago e a João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Por isso o passagem é a transfiguração do Senhor. O Senhor leva a eles para o monte alto, na presença de eles, o Senhor se transfigura diante de eles. O passagem fala que su rosto resplandecia como o sol e as vestes do Senhor se tornaram brancas. Agora, este passagem ou este verso responde qual é nossa pergunta do começo. Você lembra que eu perguntava e citava o passagem de Pablo em Atos, onde Pablo fala que eu não fui desobediente para a visão celestial. Agora, se a visão celestial é tão importante para nós, qual é nossa visão? Você tem um cristianismo que hoje em dia fala muito. Nós temos uma visão. É um término muito usado nos nossos dias. Mas qual é a visão de Pablo? Ou qual é a visão dos apóstolos? Que foi aquele assunto que governou os corações de eles e o ministério mesmo de eles. Agora você vai olhar que a visão de que eles falavam não era um simples assunto. A visão que eles tinham era uma pessoa. Uma pessoa que diante de eles foi revelada como ela era em verdade. A visão dos apóstolos é a visão gloriosa do Filho de Deus. O Filho na glória, o Filho na majestade, o Filho revelado em plenitude para eles. Por isso você olha que João começa as epístolas falando assim: o que nós palpamos, que nós vimos, que nós oímos, tocante o verbo da vida. A visão dos apóstolos, do Pablo, do Pedro, do João, era uma pessoa. Amém? Agora, como eu falava, a visão da pessoa para os apóstolos vinha em um processo de revelação. Deus estava falando para eles através dos milagros que o Senhor fazia, através das sinais, através do ensinamento, mas esta experiência é muito cautivadora, porque o Filho concede para seus apóstolos que eles vejam um aspecto da glória que não havia sido visto na encarnação. Agora, o passagem fala: e foi transfigurado diante deles. Diante deles. Como fala o autor da Epístola dos Hebreus, a expressão da glória de Deus foi revelada para eles na pessoa do Filho, no faz do Filho. Agora, isso foi muito importante para Pedro. Mira o que Pedro fala aí em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque esta visão governaria o ministério mesmo de Pedro, o trabalho de Pedro. Ele fala aí no capítulo 1, verso 16 da segunda epístola. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhos oculares da sua majestade. O sea, Pedro fala, nosso ministério não foi um ministério que foi
criado, inventado com fábulas, com artifícios de eles. Não, ele fala que o ministério deles tem como base a revelação que eles tiveram do Filho, quando eles viram ao Filho em majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, eles tiveram uma visão da majestade do Filho e mesmo ouviram a voz do Pai que falava: este é meu Filho amado, em quem tenho contentamento, em quem me comprazo. Então, quando nós falamos de visão celestial, nós falamos de uma pessoa que é o escogido de Deus Pai para ter la preeminência, la primacía em todas as coisas. O Filho de Deus, Jesus Cristo. Agora, esta visão é tão importante, irmãos, ainda que eles não entenderam a realidade que estava nela nesse momento, ainda que eles tinham que passar por certas circunstâncias, a visão é muito importante. A visão vai ser o eje, o centro, tanto do ministério de eles como o ministério do Pablo. Então, voltemos para o passagem e sigamos lendo. Aí Mateus 17. Diz no verso 3: E eis que les apareceram Moisés e Elias falando com ele. Agora, o Senhor añade a visão, porque já eles se transfigurou diante deles. Agora aparecem dois personagens muito importantes na tradição e na história da revelação de Deus no Antigo Testamento: o Moisés e o Elias. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então, a visão é muito interessante, irmão. Você olhe para o monte alto, e você vê a Jesus transfigurado. Mas você vê por um lado a Moisés, a Elias, e por o outro lado também vê aos 3 apóstolos. Agora, o que queria falar o Senhor para Pedro e para João e para Tiago? Isso é muito importante para nós. Porque quando Pedro fala, o Senhor imediatamente ele interviene para corrigir o que estava falando Pedro. Mas é bom que nós entendamos primeiro o que quer falar a visão e depois os peligros das palavras de Pedro. Porque o que Pedro falava parece algo muito simples, mas estava tentando contra o assunto principal da visão. Há uma palavra que o autor a epístola dos Hebreus fala muito, e ele usa muito a palavra assim: superioridade. Agora, Pedro fala: Senhor, é bom que nós estemos aqui. Podemos fazer uma tenda para você, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. De alguma maneira, o Pedro queria pôr ao Senhor no mesmo lugar de Moisés e de Elias. Isso é importante, irmãos, porque você vai olhar que a tendência natural dos judíos, mesmo dos judíos crentes mais adiante, era pôr no mesmo lugar ao Senhor que a lei. O mesmo lugar do Senhor que Moisés. Às vezes, o mesmo lugar para a obra de Cristo que para as obras da lei. Isso foi um dos primeiros perigos
que tuvo a igreja no primeiro siglo, especialmente em um ambiente judaizante. Você olha a epístola aos Gálatas, a epístola aos Romanos, mesmo a epístola aos Hebreus. De alguma maneira, para eles desembarazar-se do Antigo Testamento causou uma crise na fé de eles. E agora o Senhor tem que causar uma impressão profunda em eles para mostrar que o mesmo Senhor, o Senhor Jesus Cristo, era muito maior que Moisés. Era muito maior que o mesmo Elias. Você tem no Antigo Testamento duas grandes porções, tem três, mas o Senhor usa dois homens para representar as duas grandes porções do Antigo Testamento: os profetas e a lei. E o representante da lei é Moisés. Mas o representante maior dos profetas na mente dos judeus era Elias. Agora o Senhor põe a Moisés, põe a Elias, e Pedro, na inclinação natural, ele fala. Mas quando ele fala, o Senhor o corrige. E é muito interessante que nós, quando olhamos para o Novo Testamento, há um testemunho muito claro e muito certo. A lei tem o propósito de nos encaminar para Cristo. O fim da lei é Cristo. O cumprimento dos mensagens dos profetas era Cristo. Então, os profetas são como aqueles sacerdotes que têm um testemunho. E o testemunho que eles mesmos falavam, mesmo sem saber, era o testemunho do Filho de Deus. Por isso, quando o Senhor ressuscita, você pode olhar aí em Lucas capítulo 24, no verso 27, os discípulos no caminho de Emaús, eles ficaram escandalizados com a morte do Senhor. Mas o Senhor aparece no caminho para eles, e Ele fala as seguintes palavras para eles. Diz no verso 27, e começando por Moisés, discurrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a su respeito constava em todas as Escrituras. O sea, o Senhor falou para os discípulos de Emaús desde Moisés, passando por todos os profetas, como eles falavam respeito dele, respeito de sua obra, respeito de sua persona, respeito de sua majestade. Então, o testemunho do Antigo Testamento em sua plenitude era conduzir ao povo de Deus para que no momento da manifestação dos tempos, eles reconheceram quem era o Cristo, quem era o Filho de Deus, e reconhecendo, creyeran em Ele. Você entende? Isso é muito importante, irmão. Esta visão é muito grande, porque Deus falou em outro tempo aos pais, aos profetas, mas o mensagem dos profetas apuntava diretamente para o Filho. O maior mensagem das Escrituras é a pessoa e a obra do nosso Senhor. Isso é muito importante, irmão. O Senhor Jesus tem a supremacia, tem a preeminência das Escrituras. Ele é o alvo. Os profetas, mesmo sem saber, como fala Pedro, eles falavam dele. Não conheciam o tempo, não conheciam a pessoa, mas o Espírito de Cristo estava sobre eles, dirigindo os mensagens deles para ele. Essa é a primeira parte da visão. Você tem a Cristo glorificado e tem a Moisés e a Elias apontando para ele. Isso é muito, muito importante. Agora, o passagem mesmo fala, diz que Pedro começou a falar no verso 5, 17:5 de Mateus.
E falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Pues, outra parte da visão muito importante. Por um lado você vê Jesus glorificado, por outro lado vê os profetas, mas agora vê aos apóstolos de bruço, no chão. Irmãos, isso é importante. Porque quando você olha para a visão da glória do Filho de Deus, os mesmos apóstolos, olha isto, irmão, os mesmos apóstolos do Cordeiro, os mesmos apóstolos como Pablo, como Bernabé, os mesmos apóstolos diante da glória do Senhor, têm que cair ao chão. Isso é muito importante entenderlo, irmão. Porque às vezes você quer pôr em cima a Moisés ou aos profetas, ou quer pôr aos apóstolos. Mas os apóstolos mesmos, eles entenderam que diante da glória do Filho, eles têm que ficar postrados. A visão do Senhor é maior que os mesmos apóstolos. Tanto que Pablo falava, se alguém vem a falar outro evangelho, mesmos nós, seamos anatemas. ¿Qué es mayor, o apóstolo ou a revelação? A revelação do Filho de Deus. Mas isso é difícil demais de entender às vezes, irmão. Mas os apóstolos entenderam. Olha o que Paulo falava em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Pablo entendeu isto, irmão, e isto é muito importante para nós. Na medida que nós temos uma visão gloriosa, profunda da majestade do Filho de Deus, na mesma medida temos uma visão clara de lo que nós somos diante dele. De mais grande o Senhor, nós ocupamos o lugar adequado. Entre mais pequeno o Senhor entre nós, mais grandes somos nós. O assunto troca. Diz, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Não é por quê? Mas a Cristo Jesus como Senhor. Você olha que o Pablo não tem a intenção de atrair as miradas das pessoas para ele, nem para seus feitos, nem para seus atos, nem para seu trabalho, nem para seu ministério. Ele tem a intenção de levar as pessoas ao lugar certo, não ao lugar, à pessoa certa, que é o Senhor mesmo. Nós pregamos, falava Pedro, a Cristo Jesus como o Senhor. E também falavam de eles. E nós mesmos, como que? Como vossos servos por amor de Jesus. Mas isso está ligado à revelação que Pablo tinha do Senhor. Porque ele fala, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. E qual é o resplandecer do Senhor no coração de Pablo? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Meu assunto, irmão. A pregação está ligada à revelação. Se o Senhor, por sua graça, trouxe luz, iluminação para nossos corações, de tal maneira que nós podemos ver a grandeza de Deus na face de Jesucristo, nossa pregação será Jesucristo. Porque a visão, a iluminação, o conhecimento dele vai governar-nos.
Agora, por que tem tanta pregação sem Cristo? Porque você olha, irmão, que no cristianismo de nossos dias, você, como falava Spurgeon, tem que ter um microscópio para encontrar a Cristo. E por quê, irmão? Que governa hoje a igreja? Que governa hoje a igreja, irmão? Você encontra irmãos que pregam do ministério deles. Nós somos, nós fazemos, nós. O centro, a visão não é Cristo, é eles. Mas você tem muitos perigos, como agora vamos a falar disso. Mas o assunto era que Pedro, Tiago, João, como o mesmo Pablo, tinham que ser iluminados para que eles pudieran ver a glória do Filho, para que o testemunho deles fuera simplesmente e unicamente o testemunho de Jesus Cristo. Nós precisamos orar, irmãos, para que o Senhor abra nossos olhos, para que nosso entendimento seja aberto, para que Ele trouxe iluminação a nossas vidas e podamos ver a glória do Filho. Porque na medida que nós vemos o Filho, nossa pregação, nosso trabalho, nossa vida vai girar em torno a Ele. Que nós podamos falar como Paulo falava: eu não fui desobediente. Ele não desobedeceu o que viu. Mas precisamos primeiro ver que a visão da glória do Senhor governe nossas vidas. Govierne nossa comunhão, govierne o púlpito, govierne os cânticos, govierne todas as coisas. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por isso Paulo fala: nós nos pregamos a nós mesmos. Agora, no verso 4, Pedro fala. No capítulo 17, verso 4, Pedro fala, já entendendo um pouco a visão que o Senhor queria que nós tuviéramos da majestade dEle, lugar dos profetas, mesmo lugar dos apóstolos, a superioridade do Senhor, a centralidade do Senhor. Já entendendo a visão, nós podemos entender um pouco as palavras de Pedro e ver o perigo que está nisso. Fala Pedro, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. E em verdade era bom, irmão, é muito bom. Eu hubiera gostado estar aí, irmão. Mas mesmo seguramente hubiera sido como Pedro. Pero dice: bom, Senhor, que o Senhor nos tem traído para aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Agora, como falava ao começo, irmãos, às vezes, mesmo nos momentos mais gloriosos, parece ser que a vezes nós não entendemos. Isso é muito interessante na vida do Pedro, que às vezes ele teniendo uma revelação do Senhor, ele mesmo faz coisas em contra da mesma revelação. Você olha isso no capítulo anterior. O Senhor revela para ele quem é seu filho. E quando o filho diz que vai para Jerusalém, o Pedro fala: não, Senhor. ¿No se lembra? O mesmo Pedro que tinha a revelação, o mesmo Pedro era muito simples, muito imprudente, muito torpe para entender as coisas. E Pedro não é diferente de nós, irmãos. Às vezes nós entendendo isto, irmãos, o assunto da glória do Senhor, o assunto da supremacia do Senhor, mesmo nós pregando isto, irmão, às vezes eu acredito que nós não entendemos a profundidade do assunto que estamos falando. E Pedro fala: Senhor, é bom que você quer que nós façamos 3 tendas. E a inclinação natural de Pedro
a inclinação natural do pecado, mesmo as intenções boas de Pedro neste assunto, podem criar um ambiente que Deus desaprova, um ambiente que Deus não gusta, porque o Senhor mesmo não deixa que Pedro siga falando. Se o Senhor hubiera dejado a Pedro falar, quem sabe que mais iba a falar Pedro? Pero mientras Pedro estava falando, o Senhor o interrumpe para ele. E o ensino é muito claro, irmãos. O Senhor não quer colocar no mesmo lugar ao Senhor que com qualquer outras pessoas. O Senhor, você pode olhar Colossenses 1:18, uma frase que nós hemos repetido várias vezes na pregação, mas que é importante que nós tengamos essa palavra em alto. Dice Colossenses 1:18, hablando do Senhor, Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, ou supremacia em outras versões. Agora o Senhor quer que Pedro entenda que o Senhor tem que ter a primazia, a superioridade sobre todas as coisas. Como falava agora, para os judeus isso era muito difícil, irmão. Você vai encontrar isso na Epístola aos Hebreus. O Senhor teve que ressaltar para eles isto muitas vezes. No capítulo 1, se você quer olhar também, o Senhor fala que o Senhor é superior a los mismos ángeles. Você lembra? ¿Por quê? Porque mesmo a tradição religiosa pode poner coisas que são úteis no reino de Deus. Os ángeles são ministros no reino de Deus, mas parece ser que a visão que tinham os creyentes judíos do Senhor era muito baixa. O Senhor começa a poner a Cristo por encima das coisas. Por isso é bom falar temas como estes, irmão, porque nós, quando falamos do Senhor Jesus, não estamos falando de qualquer criatura. As Escrituras falam que Ele é antes de todas as coisas. Ele não é uma criatura criada. Ele é o Criador. Isso é muito importante, irmãos. Isso é uma diferença abismal. Unas são as coisas criadas, mesmo as potestades angelicais. Mas quando você fala do Filho, você fala como o Criador. Ele que é antes de todas as coisas. Quando você fala dos servos mais grandes de Deus, como mesmo Moisés. Moisés foi um bom servo da casa. Mas a Bíblia fala que o Senhor é o dono da casa. Isso é muito diferente. A Bíblia fala que Josué condujo ao povo ao lugar do repouso. Mas a Bíblia fala que o Senhor mesmo é nosso repouso. A Bíblia fala que o sumo sacerdote ele tinha que fazer sacrifícios por os pecados dele mesmo. Mas a Bíblia fala que nós temos um sacerdote superior, que com um solo sacrifício fez perfeitos a todos que creem em Ele. A Bíblia fala, irmão, que todo o arquetipo do Antigo Testamento simplesmente era uma sombra da glória, da realidade, da obra e do trabalho do Senhor. Nós não estamos seguindo a qualquer Senhor, nós estamos seguindo ao Senhor de senhores. Nós não estamos falando qualquer verdade, nós estamos falando a verdade das verdades. Nós não estamos pregando qualquer mensagem, nós estamos falando uma mensagem mais glorioso e importante que este mundo tem ouído e ouvirá por os siglos dos siglos. Nós estamos falando da pessoa por a qual todas as coisas existem. Nós estamos falando e seguindo ao excelso, ao majestoso Filho eterno de Deus. Isto é muito grande, irmãos. Não é qualquer coisa, irmão. Nós precisamos que o Senhor abra nossos olhos para ver ao Filho, a superioridade do Filho,
a majestade do Filho. Que isso possa cautivar nossos corações. Irmãos, quando Pedro fala, Senhor, é bom que nós façamos uma tenda para o Elias e o Moisés. Era como se o Pedro quisiera construir una casa nueva. En una casa nueva algo viejo. Velo. Que Pablo fala aí em Gálatas, que se nós tornamos a construir algo que o Senhor já destruiu, assim mesmo nos hacemos transgressores. E você olha, não, mas como vamos a poder fazer isso? Os Gálatas estavam fazendo. Eles tinham uma obra perfeita, um sacrifício perfeito, uma salvação completa, mas eles queriam voltar a las leyes e às obras. Então, o que estavam fazendo? Temos o sacrifício do Senhor, mas al voltar a las obras da lei, estamos pisoteando a sangre do Senhor e haciendo afrenta ao Espírito da graça. Você está entendendo? Me oportunhou. Irmãos, o sacrifício, a salvação, o evangelho foi feito perfeito. Uma obra perfeita. Nós não podemos incluir aí a Moisés, irmão, que é o pecado dos judaizantes que agora estão voltando para circuncidar-se, voltando para falar em hebreu, voltando nos cultos cristianos para vestir como judíos. Você tem visto isso, irmão? Isso é pervertir a visão gloriosa do Filho. Porque não entendemos a grandeza do Filho e nós procuramos voltar para Moisés ou Elias. Irmão, isso faz ser transgressão da verdade. Um pecado muito comum na história da igreja. Mesmo nos nossos dias. Agora, as tendas de Elias, as tendas de Moisés, também sucedeu com as tendas dos apóstolos. Você pode olhar 1 Coríntios 1:12. Porque isso que eu falava dos apóstolos no chão, às vezes você acredita que isso não ia acontecer, mas aconteceu. Mesmo na igreja do primeiro siglo. Os crentes na mesma casa de Deus queriam fazer tendas, irmãos. E uma tenda se chamava, olhe para aí, 1 Coríntios 1:12. Refirou-me o fato de que cada um de vós dice. Mira, aqui estão construindo a tenda do Pablo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 12. Fala, refiriu-me ao fato de cada um de vós dizer. Olhe para o que está sucedendo na casa de Deus. A casa de Deus fala o apóstolo aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, que é o monte de Sião, né? E você está no monte de Sião, na casa, os santos. E mesmo os santos na casa de Deus vão a fazer uma tenda. ¿A tenda para quem? Já não é para Moisés, irmão. Já não é para Elias. Para quem vão a fazer tenda aí? Olhe. Eu sou de Paulo. Você olha a tenda de Paulo na igreja dos Coríntios, irmão. Eu de Apolo. E eu de Cefas. Eu de Cristo. Irmão, você pode acreditar o ambiente esquisito da igreja dos Coríntios. Mesmo irmãos que deveriam estar todos juntos em torno a Cristo, eles estão fazendo tendas para os apóstolos. Eu de Paulo. Eu de Cefas. Você de quem é? Você ha escuchado isso hoje? ¿No? É porque para os crentes hoje não é suficiente Cristo e sua glória. Nós precisamos seguir a Paulo. Nós precisamos seguir a Cefas. E mesmo hacemos tendas na casa de Deus dos seguidores do Pablo, dos seguidores de Cefas. E mesmo nesse ambiente esquisito perdemos a glória do Filho de Deus. Você olha, irmão, para a história. Quando Deus levantou homens
verdadeiros, com ministérios usados grandemente por Deus, eles voltaram os corações dos crentes para o Filho. Mas uma tendência natural foi ou é que depois os mesmos crentes façam tendas para os servos. Entendeu? Estamos fazendo a tenda de Pablo, a tenda do Pedro, e perdemos e esquecemos o Senhor mesmo. Irmão, eu falava um dia em um lugar que se você fala contra a doutrina de Cristo, talvez você não vai ter problemas. Mas se você fala contra o pastor, irmão, você vai ter muitos problemas. Se você fala contra o evangelho, não vai ter muitos problemas. Mas se você fala hoje em dia contra o cantor cristão, você vai ter problemas. Porque o povo do Senhor, irmão, encheu a casa de ídolos. E muitas vezes foram os mesmos ministérios. E o povo do Senhor perdeu ao Senhor mesmo. Isso é triste demais, irmão. É triste demais. Que nós tenhamos celo por um ministério do nome que mesmo o Senhor pode usar a ele. Mas que o celo que deveríamos ter por a glória do Senhor mesmo. Nós precisamos arrepentir-nos, irmão, dessa condição de apostasia, irmão. Porque uma vez o centro, o foco, deixa de ser o Senhor e se torna qualquer outra coisa, o povo está em um processo de corrupção e apostasia. É muito difícil, irmão. Por isso é um desafio para nós. Ver o exemplo do Pablo, que ele falava, eu não fui rebelde para a visão celestial. Porque tem tentações, irmão. Você pode imaginar o ministério do Pablo, irmão? Você não vai encontrar na história da igreja nenhum homem que tenha sido mais usado por Deus que Pablo. O maior missionário da história da igreja, o maior fundador de igrejas, o maior teólogo, o maior profeta. Mas ele mesmo nunca permitiu que as pessoas giraram em torno a ele. Isso seria atentar contra a glória do Senhor que chamou a ele ao ministério. O Senhor nos livre, irmão, de cair em semelhante pecado. Qualquer coisa que tire o lugar do Senhor e de sua palavra em meio de seu povo é uma grande maldade e um perigo e impiedade. Como fala o verso 5 do capítulo 17. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Irmão, o Senhor nos cale a boca. O Senhor ponga freno a nossos corações, mesmo a nossas intenções boas, quando nós sutilmente queremos desplazar ao Senhor. Irmão. O Senhor nos calle a boca. Irmão. Que o Senhor faça o que fez com Pedro, irmão. Que o Senhor não permitiu que Pedro siguiera falando, sino o Senhor de tu. Irmão, o Senhor é celoso com sua glória. O Senhor é celoso com o testemunho de seu Filho. Dice, quando uma nuvem luminosa os envolveu, vindo da nuvem uma voz que dizia, Mano, essa palavra é exclusiva, é particular. Você não pode aplicar este a nada más, a nadie más, a ninguém. Este solo incluye la persona gloriosa de Deus. Este es o meu filho amado, em quem me compraz.
Que coisa, não, irmão? O Senhor tuvo que falar audiblemente para o Pedro. Você pode ver a impressão do momento. Voltemos para a montanha. O monte alto, os apóstoles, os profetas, o Senhor transfigurado, Pedro procurando falar, a nuvem da presença de Deus, a Shekinah luminosa, enchendo o lugar, e a voz do céu falando. Este es meu filho amado, em quem tenho complacencia. A Ele oi. Irmãos, quantas vezes nós precisamos ter esse ambiente, onde nós podamos falar para a igreja mesma, para os irmãos mesmos, na comunhão mesma. Este es el Hijo amado. A Él hoy. Hermano, y esto es muy importante. Cuando nos resaltamos a gloria y a majestad do Filho, tenemos que poner en alto a palavra do Filho. Como un juez superior, maior que tem a igreja. A palavra es. Vou falar para, não sei se talvez as outras vezes he falado aqui para os irmãos, que nós pudiéramos pensar hipoteticamente, pode ser que o Senhor, em sua providência, permitiera que todos os livros cristãos, todos, a literatura cristã, toda, fosse posta no fogo. Todos os grandes pregadores, todos os grandes ministros de Deus na história desaparecieran. Todos. Hipoteticamente, irmão. Mas se nós temos ao Filho e a palavra do Filho, é suficiente, irmão. Não precisamos mais, irmão. Ele é o Senhor. Ele é a imagem da glória de Deus. El resplandor de sua glória, um primogênito, para que em todo tenha a preeminência. Eu termino com um passagem no Hebreus capítulo 3, verso 1. Passagem muito interessante, irmãos. Mas amanhã, se o Senhor permitir, vamos seguir falando um pouco da visão. Diz o autor aos Hebreus: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Olha essa palavra, irmão. Se você é um santo, se você é um irmão, você tem sido participante de quê? De quê? De uma vocação celestial. Talvez você não pudo estar no monte alto faz 20 siglos. Mas agora a palavra, o evangelho, a revelação, a iluminação da pessoa do Filho do Senhor nos faz que participar. Agora mira o que fala ele, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus. Olha estas duas palavras. Considerai atentamente. ¿Qué quiere decir considerar? Você medite no assunto. Considere más. No considere de una manera superficial, sino considere atentamente. ¿Cuál es la consideración que você tem que ter? Você e eu estamos
tendo o Filho como o centro de nossa vida? Ele é a pessoa mais importante de seus pensamentos. Ele é o alvo de todos os desejos de seu coração. Su maior desejo nesta vida é ser fiel a Ele, amar-lhe a Ele, servir-lhe a Ele. Considere, irmão, você não tem que falar para nadie neste momento. Eu estou vivendo a visão celestial. Irmão, sabe qual é o maior Deus que tem no Monte Alto nossa geração? O maior Deus que tem nossa geração se chama humanismo. ¿Qué es un humanismo? Todas las cosas girando en torno a nuestros deseos, nuestros planes. Tanto, irmão, que a pregação do Evangelho nas muitas igrejas de nossa geração não tem a Jesus como o centro, sino tem as pessoas e seus desejos como o alvo. Você que quer? Você que precisa? O Senhor dá para você. Então, no centro da visão não está o Senhor na majestade, sino está o homem e seus desejos. Mas considere isto diante do Senhor, irmão. O Senhor é o alvo de sua vida. O Senhor é o propósito de sua vida. Você, quando acorda na manhã, você fala: Senhor, permite o Senhor que eu possa hoje viver para o Senhor. Quando você olha para a sua família, você fala para o Senhor: Senhor, permite que minha família possa ser para o Senhor. Quando você vai para o trabalho, o que é o que você pensa? Dinheiro? Ou você pensa: Senhor, permite que eu pueda dar glória e honra ao Senhor no trabalho onde o Senhor me colocou? Quando você vem para a igreja, que pensa? Vem simplesmente uma reunião do sábado, do domingo, ou vem com a intenção de dar a glória e a honra ao Senhor? Considere isto, irmão. Considere isto. Jesus é o mais importante de sua vida. Estamos crescendo no conhecimento de Ele, no serviço para Ele, na devoção para Ele, no trabalho para Ele. Será que nós também podemos apresentar-nos diante do Agripa e falar: eu não fui desobediente para a visão celestial? O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Pablo falava para Timoteo, le decía a Timoteo no final da vida: Timoteo, lembra-te de Jesus Cristo. Irmãos, muito fácil perder isto de nossos corações. É muito fácil que as mesmas situações perdamos o rumbo, o caminho. Né? Às vezes você vai conduzindo o veículo e você tem o GPS e você se equivoca, faz contrário ao caminho que tem diante. E o GPS começa a falar para você, redirecionando, até que você volta para o caminho, né? Irmãos, é muito fácil perder-nos do caminho. O Senhor permite que nós podamos estar juntos em torno à palavra, para que lembremos qual é o alvo de nossa vida cristã, qual é o propósito de nossa vida. E se nós nos hemos perdido do caminho, é muito importante que voltemos, irmão. Porque entre mais longe, pior e mais difícil. Mas o Senhor ha falado para nós, para nossos corações, voltemos para Ele. Redireccionemos nossas vidas.
redireccionemos nossos caminhos, podamos caminhar juntos em torno ao supremo chamamento que o Senhor deu para nós, na pessoa do seu Filho. Nós hoje falamos, irmão, um pouco a importância da visão celestial. Porque o povo que não tem visão se corrompe. Você por isso acha que o cristianismo está perdido no mundo nos seus dias. Perdeu a Cristo. Se você não tem a Cristo, não tem nada. Senhor, tenha misericórdia. Glória ao Leão de Judá.